atividade industrial desenvolvida no Brasil é significativa e diversificada. O emprego de tecnologia em vários ramos industriais contribui para que nosso país apresente, na atualidade, um forte parque industrial, o qual propicia o desenvolvimento econômico e geração de empregos e renda para a população. Além disso, a produção industrial brasileira favorece o comércio com outros países com a exportação de vários tipos de mercadoria. Atualmente, o parque industrial brasileiro se destaca nos ramos siderúrgicos, metalúrgicos e petroquímicos, de papel e celulose, de confecção de calçados e de bebidas e alimentos. Além de indústrias grandes e modernas que empregam tecnologia altamente avançadas, como de computadores, aviões e automóveis, no Brasil também funcionam indústrias que empregam técnicas tradicionais de produção, como pequenas fábricas. Geralmente, esse tipo de indústria é classificado como de médio ou pequeno porte. Empresas desse tipo são de grande relevância em nosso país, uma vez em que empregam a maioria dos trabalhadores envolvidos nas atividades industriais. A instalação de uma indústria não acontece por acaso, são analisadas várias condições entre elas. A indústria emprega muitos trabalhadores. Portanto, é necessário que ela se instale em lugares onde exija grandes números de profissionais habilitados. Na infraestrutura, para seu pleno funcionamento, a indústria necessita de boas redes de energia, estradas, meios de transporte para os trabalhadores e para os produtos, redes de esgoto e redes de comunicação. E no mercado consumidor e fornecedor, a indústria deve ser instalada em um lugar próximo aos consumidores de seus produtos. A proximidade da matéria-prima também facilita o transporte, diminui gastos e, consequentemente, reduz o preço final dos produtos. De acordo com os tipos de atividades industriais desenvolvidas e a finalidade do produto, as atividades industriais podem ser basicamente divididas em 3 características: as de bens de produção ou de base, os bens intermediários e os bens de consumo. Esse é um tipo de indústria que utiliza matéria-prima bruta, retirada diretamente da natureza, como minérios, carvão e petróleo, para fabricar produtos utilizados em outras indústrias. Por exemplo, siderúrgicas utilizam ferro para a produção de aço, que vai para a indústria de construção ou para a fábrica de máquinas em outras indústrias. São indústrias que fabricam máquinas e equipamentos que servirão para a realização de outras atividades industriais e para o desenvolvimento de outros ramos da economia, como extrativismo e agricultura. A indústria mecânica, que produz peças de máquinas industriais, e a indústria naval, que fabrica navios e equipamentos navais, são exemplos dessa categoria de indústria. Essas são as indústrias que transformam o produto da indústria de base em bens que vão diretamente aos consumidores. Esses 2 tipos de produto, os que serão consumidos imediatamente, como alimentos, produtos de higiene, remédios e roupas, e os bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, móveis e veículos. O Brasil tem um numeroso mercado consumidor, o que propicia o desenvolvimento expressivo do comércio e dos serviços. Essas atividades econômicas em nosso país, que se desenvolvem sobretudo no espaço urbano, contribuem para a geração de emprego e renda para muitas pessoas. A comercialização de produtos, além de suprir a necessidade das famílias brasileiras com relação aos mais variados tipos de produtos, como alimentos, vestuário, higiene pessoal, ela serve também para suprir as necessidades das indústrias e dos estabelecimentos comerciais no que se diz respeito à matéria-prima, ferramentas e equipamentos em geral. A prestação de serviço é uma atividade baseada no próprio trabalho, ou seja, nas habilidades e nos conhecimentos de determinados profissionais. O trabalho desses profissionais é muito importante para o nosso dia a dia, pois eles se dedicam às atividades essenciais para a população, como transporte coletivo, fornecimento de água e energia elétrica, telefonia, segurança pública, coleta de lixo e esgoto. Além disso, existem também as fontes de energia que são
indispensáveis para o desenvolvimento das atividades econômicas em nosso país. Sem acesso aos mais variados tipos de energia, o funcionamento das indústrias, do comércio, dos serviços, das atividades agropecuárias e de vários meios de transporte ficaria comprometido. Também fazemos uso de energia elétrica para a realização de diversas tarefas do nosso dia a dia. Precisamos dela para ligar os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos, tomar banho quente, acender a luz, por exemplo. Embora os combustíveis sejam as principais fontes de energia dos meios de transporte, a maior parte da energia consumida pelas indústrias, pelos estabelecimentos comerciais e pelas residências do Brasil é proveniente das usinas hidrelétricas. No ano de 2015, por exemplo, elas foram responsáveis por gerar aproximadamente 62% de toda a energia elétrica consumida no país. As usinas hidrelétricas utilizam a força das águas para gerar energia elétrica. As águas represadas dos rios passam por turbinas que, ao girar, fazem com que o gerador produza energia. Além das usinas hidrelétricas, também existem outras fontes geradoras de energia elétrica no Brasil. As eólicas utilizam a força do vento para gerar energia elétrica. O vento impulsiona as hélices dos geradores que produzem energia. As termoelétricas é por meio da queima do carvão, petróleo ou gás natural, entre outros combustíveis que geram esse tipo de energia elétrica. Esse gera energia elétrica por meio do calor obtido de elementos radioativos, como o urânio e o plutônio. São aqueles tipos de fontes que nunca se esgotam, eles são sempre renovados pela natureza, como o vento e a água dos rios. Essas são as que, por mais que demorem milhões de anos para acabarem, um dia a natureza não vai conseguir repor novamente todo aquele recurso. É o exemplo do petróleo e o carvão mineral.